Oi, oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não ia gravar, mas resolvi vir trazer um relato curto, mas bem interessante até. É, Queria pedir para vocês também que estão passando pelo canal ou que estão chegando aqui para assistir algum relato, que se inscreva no canal, deixa seu like para me ajudar e também ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu postar, você será notificado e me ajudará também para que o canal cresça. Quem sabe, logo mais, eu posso até fazer um ao vivo aqui num cemitério onde tem muitas lendas. Lendas assim, gente, porque a gente não, eu não, né, coisas de séculos, então a gente não sabe, mas muita gente fala assim, virou uma crença popular. Inclusive, algumas pessoas relatam que algumas dessas lendas viraram santos, né? Então a gente teve até numa gruta esses dias de uma dessas lendas. E eu queria trazer isso para vocês aqui. Mas para isso eu preciso que vocês me apoiem, me ajudem a crescer, né? Para divulgar, compartilhar os vídeos, para que eu consiga alcançar um número de pessoas para poder estar fazendo isso. Certo? Bom, sem mais demoras, porque eu sei que vocês não gostam, vamos direto para o relato, que o relato hoje que eu tenho é muito interessante. Este relato é uma história real que aconteceu com um jovem chamado João. Hoje ele já claro que ele já não é mais jovem, tá, gente? Isso eu tô falando porque aconteceu quando ele era ainda jovem. João falou que isso que aconteceu na vida dele foi nos anos mais ou menos 84, ali 1984, quando ele tinha 12 anos. João relata que ele passou a frequentar uma determinada igreja, da qual ele falou aqui que é quadrangular. Não era bem uma igreja, gente, era uma casa, mas que ali eles cultuavam, né, a Deus, né? Então eles se reuniam ali para cultuar a Deus. E João era bem participativo nessa época. João cantava os corinhos, louvava junto com o pastor, né, o pessoal. E ele sempre foi bem participativo. E ele fala que nessa mesma igreja tinha uma irmã que, antes de ir para a igreja, ela era, segundo palavras de João, ela era macumbeira. Mas assim, gente, não é preconceito, tá? Como ele colocou aqui, não estou falando de forma preconceituosa e nem criticando quem pratica. Ou seja, João não, como ele colocou, não sei como usar o termo ou palavra. Que a gente não sabe que religião aquela era, né? Então ele também não lembra. Então antigamente realmente as pessoas tinham muito esse termo de usar macumbeiro, né? Ainda hoje existe um pouco, né? E a gente sabe disso. Mas enfim, isso eu preciso falar para contextualizar a história, para mais lá na frente vocês poderem entender o porquê disso, tá? Sendo essa senhora tia do amigo de João, um amigo que ele gostava muito, do qual eles tinham uma boa amizade ali. Então um dia João foi na casa desse amigo dele, vou chamá-lo aqui de Pedro. João foi na casa de Pedro, que tinha uma irmã também, né? Vou colocar o nome dela de Rita, e sua tia de Maria. Diz que eles estavam bebendo bastante, assim, né? Não sei se era uma festa, João não lembra-se bem, ele não se recorda muito, então ele diz que só lembra de que eles estavam bebendo bastante. E a moça ali começou a beber assim em grande quantidade, até que de repente ela incorporou. Então a sua tia Maria tocou em Rita e ela voltou ao normal. E como o João disse, sã, como se não estivesse bêbada. Mas João, achando aquilo engraçado, né? De certa forma, ele resolveu brincar. Sim, gente, a pessoa quando, tipo, adolescente, às vezes criança não tem muita noção, eles fazem essas coisas e depois, né? Aí vem
as pauladas lá na frente. Mas ele, na época, não sabia, não tinha noção das coisas. Ele foi imitar né, a situação ali da moça incorporada. E, de certa forma, zombou ali, né? Da entidade que tinha baixado nela. Que, segundo ele acha que era um Exu. Passado alguns dias, né? João começou a ser atormentado. Sim, gente. Não brinquem com o que vocês não sabem. Não brinquem com o desconhecido, porque às vezes vocês podem se ferrar lá na frente. E João se ferrou. João passou a ser atormentado pelaquela entidade, não, né? A gente não sabe, ele não sabe se era a própria entidade mesmo, mas pelo que ele citou, creio que sim, né? Que como ele acha que era um Exu, acredito que foi o Exu que começou a atormentá-lo. Ele diz que sempre que ele acordava, ele via sua irmã, que eu vou colocar aqui o nome de Ana. Sempre que ele olhava para Ana, ele a via como um monstro. Ele não via como sua irmã, como uma pessoa normal. Ao olhar para ela, o que ele via era um monstro. E as pessoas à sua volta, sempre conversando, ele sentia como se eles estivessem distantes. É como se eles não tivessem ali próximos a ele, porque a voz ficava muito distante. E ele começou a passar por incômodos constantes, a chegar a um ponto em que, em uma determinada situação da qual ele não tem muita recordação, que o pai e os irmãos tentaram segurar ele. E João relata aqui que, na época, ele era muito magro. Vou colocar assim nas palavras mais ou menos de João, né? Umas pernas de palito. Magro, magrinho, magrelo. E, de repente, assim, os 4 não conseguiram segurar João. Ele jogava longe. João diz que, ao tocarem nele, diz que com a mão só ele jogava a pessoa longe. E, gente, para ter uma força dessa, para jogar uma pessoa longe, sendo assim como o João diz, magrinho, tem que ter uma força sobrenatural, né? E aí ele disse que o pai dele foi tentar ainda conter ele, quando ele pegou e mordeu nas mãos do pai dele. E mordeu feio, gente. Diz que a mordida foi feia, que machucou feio a mão de seu pai. Aí passou-se mais uns dias, né? Até que João foi na igreja. Foi lá na igreja e começou ali as orações, né? Os louvores, os corinhos, como ele disse, né? E ele não estava participando, ele não estava. Ele disse que estava com a mente longe. É como se ele estivesse em corpo ali, mas a mente dele é como se não estivesse ali. É como se ele tivesse, parece, hipnotizado. Essa foi a palavra que João falou. Aí diz que o irmão falou assim: eita, tem gente que tá sem língua aí hoje, ou perdeu a língua, né? Brincando e olhando para João. Mas o que eles não sabiam ainda é que João não estava só. João estava acompanhado. Sim. Entre tantas louvores e orações, até que chegou o momento em que os pastores foram orar por João. E aí João voltou normal. Quando ele voltou normal, tudo aquilo passou, todo aquele tormento, toda aquela coisa que ele tinha, que ele estava sentindo há dias, semanas, aquilo passou. Só que aí vocês acham que ficou tudo bem até aí? Ainda não. João chegou em casa, todo feliz, né? Achando que agora a vida ia melhorar, porque ele já estava liberto e também tinha aceitado Jesus, né? Como ele disse. Então ele tinha feito ali aceitado a Jesus, feito um propósito com Deus, que se Deus livrasse ele aceitaria. Assim ele fez, né? Assim como ele foi liberto, ele cumpriu com o seu propósito de aceitar Jesus. Mas ao chegar em casa, o que João não esperava era a reação de seu pai. Sim. Bom, como eu estava dizendo, João não esperava a reação de seu pai. Que, para sua surpresa, né, ele chamou seu pai e falou: pai, eu preciso te contar uma coisa. Aí diz que os dois sentaram no meio-fio na época, né, assim. E aí João falou assim: pai, eu aceitei Jesus, eu virei crente. E, para espanto de João e surpresa de João, seu pai olhou para ele e falou:
você é... Gente, eu não sei como falar assim, mas tipo, eu vou falar com as palavras que João falou, tá? Ele disse que ele era a pior decepção da vida dele, né? Tipo, João esperava ali, tipo, um aconchego, né? De repente, assim, que ele tivesse apoio, mas o que ele recebeu foi essas palavras, que ele era a pior decepção. Só que João falou que ele teve que dar uma parada depois com o tempo, por conta da situação, pelo fato de o pai não ter gostado muito. Então, assim, ele deu aquela afastada depois, saiu, né? Não foi mais para a igreja, porém, mas não teve mais esses tipos de coisa. João não passou mais por isso, mas também aprendeu, né, a lição e passou a respeitar de certa forma, porque o que ele viveu foi uma realidade bem perturbadora. Então, João nunca mais zombou, nunca mais falou nada. E depois de muitos anos, né, João cresceu, casou, formou família e voltou para a igreja, voltou para Jesus. E hoje João vive sua vida feliz e satisfeito com a vida que tem. Hoje João já é um homem adulto, né? Já tem uns 50 anos, por aí, 40 e alguma coisa, eu acho. E ele não falou a idade aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso, pelo relato. Então, assim, gente, fica aí de exemplo, né, a história de João, porque hoje João tá bem, hoje ele tá bem estruturado, né, ele tem família, ele tem filhos, tal. Então, assim, mas ficou aquele aprendizado. Então, assim, gente, não zombe daquilo que você não vê, daquilo que você não sabe, porque às vezes você mexer com o oculto pode trazer consequências muito sérias. Ainda bem que João só foi perturbado, né? Que só aconteceu isso com ele, que não aconteceu coisas piores, porque a gente sabe que tem relatos de pessoas que acontecem coisas bem piores. Mas que bom que João conseguiu, porque, como ele disse, né? Graças a Deus, porque ele fez aquele propósito ali com Deus, ele conseguiu se libertar, conseguiu, né? Vencer isso, mas ficou de lição, né? Ficou aquilo ali como um aprendizado, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do relato, tá? O relato não é muito longo, é curto, eu sei. Mas eu espero que vocês assistam, curtam esse vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos para vocês. Espero que vocês gostem do relato do João. Se tiverem alguma coisa para comentar sobre, se você também passou pela mesma coisa que João, se você viveu uma história semelhante de João, envie para mim, tá? Ou se quiser comentar alguma coisa aí sobre esse relato também, comenta, deixe seu comentário. Gente, eu vou pedir assim, com todo carinho, sem críticas, sem julgamentos, tá? Qualquer comentário, sem críticas e sem julgamentos. Por isso eu já não uso nomes verdadeiros, não falo cidades de estado, para que não haja esse tipo de coisas, para não ter problema para mim, né, com o canal, e nem para a pessoa que conta o relato, porque, tipo, a pessoa contou, né, a realidade dela, ela me contou ali um fato que aconteceu na vida dela, mas ela não tá contando para ser bombardeado, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham um bom senso ali, porque, como eu citei, né, antigamente muita gente usava esse termo de macumbeira ou macumbeiro. Mas, assim, gente, não é uma questão de ser intolerante. É uma forma que as pessoas usavam antigamente, que atribuíam qualquer pessoa, né, de qualquer religião a esse contexto ali, mas não por intolerância, tá? João deixou bem claro isso. É que ele não sabe como, assim, tem muita gente que é leigo nesse sentido, né? Hoje tem Umbanda, Quimbanda, Candomblé. João, na época, não sabe nem se tinha isso, né? Então, assim, é só para deixar bem claro aqui para vocês, tá? Que se for comentar, que seja com respeito, tá? Que seja com carinho, tá? Porque hoje João contou, né, esse relato, mas, assim, ele já teve, né, ali, ele aprendeu, ele já teve a lição dele, então não precisa que ninguém critique e julgue, tá? E é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem.
Eu vou deixar aqui o meu beijo, meu abraço para todos vocês. Espero que vocês assistam esse relato e gostem, tá? Tenham um ótimo final de semana e bye bye. Beijos. Até a próxima.